hoje, mais uma vez, para o nosso encontro, certo? Se Deus quiser, logo, logo vamos estar juntos. Mas eu estou aqui para trazer algumas reflexões do nosso conteúdo, tá? Do nosso livro. Inclusive, eu queria falar com vocês sobre as atividades. Eu já fiz um comentário de que essas atividades, tá? Elas vão valer para pontuação, tá? Então, eu estou numa parte que a gente vai trabalhar sobre consumo, e a gente trabalhou sobre as questões ambientais, e a gente vai discutir hoje, né, o interesse, né, das conferências ambientais. Muita gente se pergunta, professor, se fala muito do protocolo de Kyoto, se fala muito, né, dos acordos da Rio 92, né? A gente fala de diversos acordos aí envolvendo o meio ambiente. Então a gente vai conhecer um pouco dos principais eventos voltados, né, justamente para a questão ambiental. Aí eu vou iniciar aí, trazendo aí, né, como uma reflexão de como nossas ações, né, têm prejudicado a nós mesmos e ao mesmo tempo aos próprios seres vivos. Vejam aqui, sai, né, ação do homem, que poderia ser aí ação antrópica, tá? Sinônimo. E a gente tá vendo aí o senhor, né, com aquela cara de, poxa, eu fui lá pescar e acabei tirando um vaso sanitário, né? A gente tá vendo a poluição, ó, os dejetos chegando dentro do rio, né? E a quantidade de lixo, inclusive componentes químicos, que vão afetar a saúde da biosfera presente, tanto, né, no rio, né, tanto também nas suas margens, na sua mata, etc. Tá? Então, aí eu trouxe logo uma reflexão para a gente ver como a gente tem, né, produzido lixo, como a gente tem sufocado, né, a nossa fauna e flora, a nossa biosfera. Né? E ao mesmo tempo a gente está trazendo esses problemas para nós mesmos. Né? Nós mesmos vamos sofrer depois com essas consequências. Um exemplo aí que você está vendo, esse senhor aí, ele está olhando assim, tipo, poxa, eu vim aqui pegar peixe. E o que foi que eu peguei? Né? Então, diante desses fatores, ó, a gente vai ver algumas coisas que aconteceram com o passar do tempo em relação a encontro, né, relacionados a trazer debates sobre a consciência ambiental. Vê, com a necessidade de frear os danos ambientais, lideranças de vários países começaram a se organizar para elaborar projetos que permitissem o desenvolvimento econômico sem a destruição do meio ambiente. Né? Então veja, projetos ligados aqui, pô, a gente pode produzir, certo, mas a gente tem que diminuir esse impacto ambiental. Fui pensando nisso. Diante disso, aí foi realizado, né, as conferências ambientais, foi criado, né, que eram o quê? Que a gente pode resumir como reuniões em que líderes de diversos países discutem e criam projetos para desenvolvimento sustentável, que unam o crescimento econômico com a preservação. As conferências ambientais resultam em protocolos internacionais, acordos que organizam a utilização dos recursos do planeta. Quer dizer, como a gente tem utilizado o nosso solo, como estamos utilizando a nossa água, o que é que estamos fazendo para diminuir essa poluição. Então, é um acordo fechado onde vai atrair várias pessoas no mundo para se debater soluções acerca desse problema. Aqui, ó, essas conferências, né? A gente já viu um pouco, já falou no último, mas veja, eu queria ilustrar aí para vocês, ó. O que é que essa conferência faz? São representantes do mundo inteiro, de vários países do mundo. Esses líderes, né,
de diversos países debatem essas questões relacionadas à preservação e desenvolvimento sustentável. É uma continuação, mas só que eu queria frisar com essa imagem aí que eu achei bem interessante. Então, são pessoas que tomam decisão, né, pensando não só apenas no seu país, mas em vários países do mundo. Aí vê, o início dos debates, né, acerca das questões ambientais, aconteceu lá em 49, foi uma conferência da ONU. Promoveu o debate em torno da conservação e utilização de recursos naturais. Nesse momento, eles estavam preocupados com os prejuízos ambientais causados pela poluição gerada por indústrias e cidades, além das ameaças causadas por testes nucleares. Quer dizer, né, essa questão da energia nuclear, né, a gente vê que é uma energia limpa, porém, se tiver algum acidente, né, uma região ela pode sofrer vários anos, né, com aquela poluição. A gente tem uma poluição diferenciada. Uma usina nuclear é algo muito mais potente, é muito mais forte. E a partir do momento que a gente tem problemas, né, com esses testes nucleares ou com usinas nucleares, a gente vai poluir um pouco mais o meio ambiente e vai gerar uma consequência. Aí, todos esses problemas acrescentados de um risco ambiental cada vez maior conduziram a um novo encontro na cidade de Roma no ano de 68. Dentre vários assuntos que foram tratados, a preocupação em planejar soluções para os problemas ambientais, né, ganharam destaque. Então, tinha alguém que estava incomodado, né, alguns pesquisadores incomodados com como a gente está tratando o nosso meio ambiente. Certo? E essa preocupação ela vai fazer com que algumas pessoas comecem a debater o assunto, né? A colocar de forma política, econômica, no debate também essa questão econômica. Pulando. Aí a gente vai ter a primeira conferência. Qual foi, professor? Olha aí. Olha aí. A primeira conferência ambiental do mundo foi a Conferência de Estocolmo, organizada pelas Organizações das Nações Unidas em 72, na Suécia. E teve a presença de autoridades do Brasil. Quer dizer, de vários países no mundo, tá? Nos anos seguintes, importantes conferências ambientais deram origem a vários acordos internacionais visando a preservação do meio ambiente. Quer dizer, é um fator político também. Do jeito que tem gente interessada em diminuir essa degradação, existem pessoas interessadas em continuar. Não, professor, e por que continuar? Pessoal, tem algumas economias no mundo que, se não continuarem produzindo ou degradando do jeito que estão, elas podem perder a sua força econômica. Então, alguns países não concordam muito com algumas recomendações desses acordos. Aí, na nossa primeira conferência, né, que é justamente essa de Estocolmo, na Suécia, a gente vai ver, também conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Discutiu sobre a redução do uso de materiais tóxicos, a preservação do meio ambiente e o financiamento para promover ações em benefício do meio ambiente. Quer dizer, o que é que a gente pode fazer para melhorar, para diminuir, né? Aí, na ocasião, também foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA, principal autoridade global em meio ambiente. Um plano de ação criado no evento convocou todos os países e organizações internacionais a buscarem soluções para uma série de problemas ambientais. Entretanto, na época, o Brasil vivia a ditadura militar, que priorizava o desenvolvimento econômico em primeiro lugar. O então ministro José Costa Cavalcante chegou a se pronunciar dizendo: desenvolver primeiro
e pagar os custos da poluição depois. Pessoal, o que é que eu posso falar? Por que a fala desse ministro, né, brasileiro? Aconteceu, gente, que alguns países, né, desenvolvidos queriam que se parasse, né, dos países em desenvolvimento deixassem de poluir. Só que os países em desenvolvimento chegavam para os outros e diziam o seguinte: vocês poluíram, vocês degradaram, vocês desenvolveram. E por que nós, que estamos em desenvolvimento, não podemos fazer a mesma coisa? É mais ou menos assim, não é? É um debate mais ou menos assim. A gente tem que poluir para crescer economicamente. Depois a gente vai pensar no resto, né? Então, quer dizer, existem alguns debates em relação a essa questão, né? Então, são fatores, por isso que eu estou trazendo aqui essa fala, que não é a fala de apenas um ministro brasileiro. Se você for analisar na atualidade como o governo atual, governo federal, né, tem trabalhado em relação a desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade e ao meio ambiente. Aí eu pergunto a vocês, me respondam. Eles estão realmente preocupados com os problemas ambientais do nosso país ou não? Tá? Então, por nossa situação atual, já dá para ver mais ou menos o que existia. Tá? Inclusive, o ministro atual já teve um debate, né, através de videoconferência com estrangeiros e dizendo o seguinte: vocês destruíram, degradaram todos os seus ecossistemas. Vocês e nós não falamos nada. Agora vocês querem ter autoridade sobre o nosso território. Então está questionando, né, a questão da atitude deles e agora querem questionar a nossa atitude. Ah, professor, quer dizer que o senhor está defendendo que a gente deve desmatar? Não. Não estou defendendo nada. Eu só estou colocando o ponto de vista do governo atual. Tá bom? E outro encontro muito importante que foi esse daí, ó. Protocolo de Montreal, de 87. Foi assinado em 87 o Protocolo de Montreal, né? Sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, é considerado um dos mais bem-sucedidos, né? Pois contou a adesão de mais de 150 países. Quer dizer, por que é considerado desenvolvido? Né? Porque contou com a adesão de mais de 150, né, países. Os países signatários comprometeram-se a diminuir a emissão de substâncias nocivas à camada de ozônio, como gás carbônico. No dia 16 de setembro, dia em que o protocolo entrou em vigor, foi declarado como Dia Internacional para Preservação da Camada de Ozônio. Beleza? Então, quer dizer, todas essas discussões, né, chegaram a ter 150 países para discutir essas questões. Diante disso, a gente vai ter também a Eco 92, tá? A Eco 92 aconteceu aqui no Brasil, ou Conferência das Nações Unidas. Foi organizada pela ONU, né? Na cidade do Rio de Janeiro. A Eco 92 pode ser chamada de Rio 92 também. Retomou os projetos estabelecidos na Conferência de Estocolmo lá atrás e discutiu sobre clima, água, transporte coletivo, turismo ecológico e reciclagem. Durante a Eco 92 e com os resultados obtidos desde a Declaração de Estocolmo, concluí-se que, se os países continuassem a utilizar os recursos do planeta de maneira predatória, seguindo a política capitalista do lucro, não teríamos mais recursos naturais para o próximo século. Quer dizer, se a gente continuar dessa forma, no próximo século a gente pode perder muita coisa, tá? E justamente a gente já tem algumas pesquisas, algumas teorias, alguns estudos que mostram alguns problemas lá na frente.
Alguns resultados da Eco 92 foram a Agenda 21, né? Que foi muito, né, de boa reflexão, né, um documento que foi feito para fazer esses países, né, pensarem e motivarem e eles a mudar sua postura em relação ao meio ambiente. A Convenção do Clima, os princípios para a administração sustentável das florestas e a Convenção da Biodiversidade, que a gente pode citar. Daí a gente vai para 97 e a gente vem aí a observar um dos mais comentados, mais falados, tá? Que é o Protocolo de Kyoto. Foi assinado em 97 por 180 países membros da Convenção, né, do quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, reunidas no Japão. Ele divide o mundo em países industrializados, o chamado Anexo 1, e os países de desenvolvimento, não Anexo 1. Né? E prevê que os primeiros devem cortar em 5,2% suas emissões de gases de efeito estufa em relação aos níveis de 90, 2008 e 2012. Para entrar em vigor, o protocolo precisava ser ratificado, ou seja, confirmado domesticamente como lei por pelo menos 55 países, que respondam por 55% das emissões do anexo 1. Até agora, 126 países já ratificaram o acordo, 34 deles membros do anexo 1, com 61,6% das emissões. Os Estados Unidos, né, que respondem sozinhos por 36%. Veja, né, como é a produção, como é a globalização, como é né, todo o sistema econômico dos Estados Unidos. 36% das emissões de dióxido de carbono do anexo 1 desistiram do protocolo em março de 2001. Quer dizer, os Estados Unidos, por exemplo. Entrada em vigor. O protocolo de Kyoto deve passar a vigorar em fevereiro do ano que vem, né? Pois ajustes finais no texto a serem feitos em dezembro em Buenos Aires. Valendo ressaltar, pessoal, o que é que eu posso ressaltar aqui? No ano que vem, eu trouxe essa reflexão aqui, mas ela não é da época, é uma coisa da época, tá certo? Né? Então, é uma reflexão lá, né, chegando em 2000 ali. Chegando aqui, 2004, beleza? Então, e o protocolo ele pode passar, né, e ter alguns ajustes. Sim. Aí a gente tem a Rio+10, né, que foi em 2002. Foi a cúpula, né, conhecida como a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu na África do Sul, na cidade de Joanesburgo, em 2002. Os 189 países que participaram dessa conferência reafirmaram a questão do desenvolvimento sustentável e a conservação de recursos naturais renováveis. Seu principal resultado, contudo, foi a Declaração de Joanesburgo, documento que destacou problemas com a fome e a miséria. Foram avaliados também os resultados obtidos com as demais conferências e protocolos, os quais não foram tão animadores quanto esperado, né? Então, quer dizer, alguns países vão se animar, vão contribuir de certa forma, outros não, tá? Aí a gente tem também a Rio+20 de 2012. A Rio+20 também ficou conhecida como a Conferência das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável. Esta, assim como a de 92, foi realizada no Brasil também, na cidade do Rio de Janeiro. Nessa conferência participaram 193 membros, né, da ONU, o maior número até agora. Assim como nas anteriores, foram debatidas questões já em pauta e refletiu sobre os resultados obtidos desde a Rio 92. Outras metas também foram estabelecidas, visando o desenvolvimento sustentável nos 20 anos seguintes. Essas questões foram elaboradas no documento O Futuro que Queremos. Beleza?
Aí o Acordo de Paris, né, que o sucesso, né, do Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris teve como objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa na camada de ozônio, com o adendo de manter o aumento da temperatura do planeta abaixo de 2 graus Celsius nos próximos anos. Ele foi aprovado por 195 países em 2015. No acordo, o Brasil se comprometeu em diminuir a poluição e recuperar 12 milhões de florestas, né? 12 milhões de florestas para conter o aquecimento global. Atualmente, no governo Bolsonaro, surgiu a possibilidade do Brasil deixar de ser signatário do acordo. Gente, e eu estava vendo, o governo Bolsonaro queria sair do acordo, porém até agora não saiu, tá? Eu vi algumas notícias de junho agora e eu vi que ele deu a entender que ia continuar. Porque também ele saindo, talvez politicamente não fosse interessante para ele. Então, todos esses fatores têm que ser observados. Politicamente, quando a gente vai falar, né, de acordos comerciais, acordos políticos, talvez não fosse para ele interessante, tá certo? Então, diante disso tudo, gente, a gente vai observar vários interesses que estão movendo nessa questão ambiental. Tem gente que quer produzir, que quer crescer, né? Mas que não está pensando no seu próximo, não está pensando no meio ambiente, não está pensando na vida presente, na fauna, na flora, nas pessoas, né? E nos reflexos que isso causarão no futuro.